Olha, a política externa brasileira tá dando o que falar, né? Tem gerado muitas manchetes e até alguns atritos com aliados antigos. Mas, afinal, o que está acontecendo de verdade? Será que a gente está vendo uma busca ousada por mais autonomia? Ou, quem sabe, a formação de uma aliança nova e um tanto controversa? Vamos mergulhar nos fatos para entender essa mudança de rota. Bom, tudo começa com essa frase que a gente ouviu bastante: o Brasil voltou. E olha, isso foi repetido tantas vezes que virou quase um mantra. E sinaliza muito mais do que um simples retorno do país à cena internacional. É, na verdade, uma declaração de intenções, sabe? A ideia é resgatar uma postura diplomática que o Brasil já teve no passado, de mais assertividade e independência. Tá, mas o que essa visão quer dizer na prática? Bom, ela se apoia em alguns pilares bem importantes. Primeiro, o não alinhamento. Ou seja, a ideia de que o Brasil não vai seguir automaticamente nem os Estados Unidos, nem a China, nem ninguém. Segundo, a defesa de um mundo multipolar, onde mais países, principalmente os que estão em desenvolvimento, tenham voz. Terceiro, uma aposta forte no multilateralismo, valorizando instituições como a ONU. E por último, a ambição de ser um líder em temas globais, como o clima e o combate à fome. Só que tem um detalhe. Essa busca por autonomia acontece num cenário global que está, assim, cada vez mais dividido. De um lado, analistas ocidentais apontam que seriam as democracias liberais lideradas pelos Estados Unidos. Do outro, o que eles chamam de um eixo de ditaduras, articulado ali por Rússia e China. Nesse tabuleiro de xadrez super polarizado, qualquer movimento é observado de perto. E é aí que entra a grande questão desta nossa análise. Com o mundo tão rachado, onde que o Brasil se encaixa exatamente? Será que dá mesmo para navegar nesse ambiente todo se dizendo neutro? Ou será que as ações do país acabam inevitavelmente mostrando um lado? Então, vamos ver na prática como essa posição está se desenrolando. A gente vai analisar agora alguns momentos bem importantes, uns pontos críticos, onde, segundo os críticos, essa suposta neutralidade brasileira foi colocada à prova. E talvez tenha revelado uma escolha de lado bem clara. O primeiro caso é a guerra na Ucrânia. Uma declaração do presidente brasileiro dizendo que o líder ucraniano tinha tanta responsabilidade pela guerra quanto o agressor causou uma polêmica gigantesca. Para muitos observadores internacionais, isso soou como uma inversão dos fatos, né? Afinal, foi a Rússia que invadiu a Ucrânia. E foi visto como um sinal bem claro de que o Brasil estaria, sim, tomando um lado. E olha, não foram só palavras, não. Os críticos apontam para ações bem concretas. Por exemplo, o Brasil aumentou muito a compra de diesel russo, o que na prática ajuda a economia do país a driblar as sanções. Também vetou a venda de munição que seria usada na defesa da Ucrânia. E até a diferença no tratamento nos primeiros encontros entre o líder russo e o ucraniano foi algo que não passou despercebido. Agora, lá no Oriente Médio, a tensão com Israel escalou, e escalou muito rápido. Tudo começou com o Brasil condenando os ataques do Hamas, mas depois evoluiu para uma comparação da ofensiva em Gaza ao Holocausto. A resposta de Israel foi imediata e dura, declarou o presidente brasileiro persona non grata. E o Brasil, por sua vez, retirou seu embaixador de lá, o que acabou selando uma crise diplomática histórica. E aqui do lado, na nossa vizinhança, a abordagem com a Venezuela também tem gerado muitas críticas. O Brasil recebeu o líder venezuelano com todas as honras de Estado, defendendo que os problemas da região têm que ser resolvidos por aqui, sem interferência de fora. Só que, ao mesmo tempo, o governo brasileiro evita fazer críticas públicas diretas sobre eleições consideradas fraudulentas ou a situação dos presos políticos. E essa postura, para muitos, soa como um apoio, mesmo que indireto, ao regime. Ok, então fica a pergunta: como é que o governo brasileiro justifica essas posições que, à primeira vista, parecem contradizer a ideia de neutralidade? A resposta, ao que tudo indica, está numa estratégia maior: o fortalecimento do que se chama de Sul Global, com a ideia de construir um novo centro de poder no mundo. E o grande motor por trás dessa estratégia é o BRICS, que agora, virou BRICS+. Essa expansão, que trouxe novos membros como o Irã e a Arábia Saudita, não é só um detalhe. É uma mudança bem grande que redesenha o mapa geopolítico do grupo e aumenta muito seu peso. E os objetivos dessa aliança, olha, são bem ambiciosos. Primeiro, fortalecer o BRICS Plus para que ele seja um contrapeso de verdade ao G7 e à influência ocidental. Segundo, reformar a governança global. Nisso, o Brasil tem uma ambição antiga de conseguir um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. E terceiro, um ponto que tem sido muito falado, promover a tal da desdolarização, ou seja, incentivar o uso de outras moedas no comércio para diminuir a dependência do dólar. Para a gente entender bem esse choque de visões,
O caso do Irã, que é um novo membro do BRICS Plus, é o exemplo perfeito. Enquanto o Brasil vê o Irã como um parceiro estratégico, importante para o diálogo, para os Estados Unidos e Israel, a visão é outra. Um país que patrocina o terrorismo e desestabiliza a região. São duas visões de mundo que simplesmente não se encaixam e que explicam muito da tensão que a gente está vendo. Juntando todas essas peças, a gente chega a uma conclusão que parece meio inevitável. A política externa brasileira atual é um equilíbrio bem arriscado. É uma aposta alta que pode até render um protagonismo maior para o Brasil no mundo, mas que também carrega um risco real de isolamento e de perdas estratégicas importantes. E tem uma citação de uma das fontes que a gente analisou que resume bem essa visão mais crítica. Diz que, historicamente, a neutralidade diplomática sempre foi boa para o Brasil e que, no mundo tão instável como o de hoje, abandonar essa tradição é visto por alguns como uma jogada, para dizer o mínimo, imprudente. E é importante lembrar que essas posições diplomáticas têm consequências bem reais, sabe? Elas não ficam só no discurso. Os críticos apontam para números como este: 8 milhões de venezuelanos que tiveram que deixar seu país. E o argumento deles é que, ao defender o regime de Maduro da pressão internacional, o Brasil acaba, de certa forma, minimizando uma das maiores crises humanitárias do nosso tempo. No fim das contas, o que a gente tem são duas interpretações completamente diferentes da mesma estratégia. De um lado, os apoiadores dizem que o Brasil está resgatando sua autonomia, deixando de seguir o roteiro de Washington e se firmando como um líder do Sul global. Do outro, os críticos argumentam que o país está se afastando de aliados históricos, se alinhando com regimes autoritários e, com isso, criando riscos geopolíticos desnecessários. E tudo isso nos traz de volta à pergunta principal, a que fica no ar. A atual política externa do Brasil é um passo ousado e calculado em direção a uma maior autonomia estratégica? Ou é uma aposta perigosa com consequências que a gente ainda não consegue prever? A resposta, por enquanto, continua em aberto, com o futuro do Brasil no cenário mundial em jogo.